Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Manifestações contra Dino no STF retoma a agenda de rua interrompida pelo 8 de janeiro. Bem, o que dizer de ontem, né? O que foi ontem em termos de experiência? Foi tão bom quanto da última vez. Na última vez a gente teve a Paulista cheia de pessoas. Fora Alexandre de Moraes era o Tom, por conta do falecimento, que não tinha nem passado uma semana da morte do Clériston. O Supremo ainda tem as mãos sujas de sangue, o Supremo ainda comete crimes em estado de flagrância, o Supremo é abusador, o Supremo é golpista. Tem três figuras pitorescas do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e, como não esquecer dele, né, o que está por detrás de todos, puxando os fiozinhos, Gilmar Mendes. Não, eu falei Gilmar, Alexandre de Moraes e Barroso, perdão, Barroso também. E são os tuiteiros, são os palestrantes, vão para o evento do Dória, lá no exterior. Eles são abusadores contumazes, assassinos em série da Constituição Federal. Eles querem impor uma coisa que ontem a gente mostrou para eles que não existe mais. Todo animal tem medo. Todo animal racional tem medo. A gente não faz, a gente calcula, né, os atos do dia a dia para não cometer equívocos idiotas. Então, aqui no Brasil, a Fabi estava falando do celular como artigo de luxo. Aliás, celular de todo mundo que deve estar grampeado, inclusive todo mundo da direita, comentarista, político, é tudo celular grampeado, porque vivemos num estado de exceção. Mas a gente não pode se acovardar. E o povo mostrou que, na verdade, a gente não vai se acovardar e a gente não vai parar. Eles podem tentar derrubar os canais, prender as pessoas, mas eles não vão conseguir derrubar todos os canais, prender todo mundo, massacrar a opinião pública. Eles não vão conseguir. A gente não vai virar Cuba, Venezuela, que lá as pessoas têm medo de se manifestar. Lá as pessoas têm medo de falar a verdade. Porque elas já estão dominadas pelo misto de medo, fome, pobreza, miséria. Aqui não. Então aqui, enquanto a gente tiver energia, a gente vai lutar contra esses esquerdistas radicais, né, ideopatas e os tarados e censores que querem tomar a liberdade de expressão de assalto, a liberdade de imprensa. A gente vai confrontá-los na via pública, no debate público e pedir para eles uma coisa que eles não oferecem para a gente, a saída pelas vias institucionais. É a pressão popular que vai mover a máquina corrupta do Senado, presidido pelo Pacheco. É a pressão popular que vai empurrar a CPI do abuso de autoridade. A gente precisa agora ir atrás do Centrão e conversar com o pessoal do Centrão na Câmara dos Deputados para falar o seguinte: e aí? Como é que vai ser esse negócio? As assinaturas estão prontas aí. Vocês querem ficar de qual lado da história? Centrão talvez nem esteja entendendo direito esse problema, porque para eles é tudo grana, é venalidade total. E a gente tem que mostrar que se acabar a liberdade de imprensa no Brasil e de expressão, vai ser a grana dos oligarcas, vai ser a grana dos amigos do Lula só. E não são todos amigos do Lula. E nem todos conseguirão ser. Eles têm que fazer o cálculo deles, que não vai dar certo, essa estratégia não vai dar certo. Então, foi lindo ver o destemor das pessoas que estavam lá. Eu tive a oportunidade de falar e a gente tem a liberdade também de criticar, a gente tem que ter a liberdade de se manifestar veementemente contra ministro abusador. Chega, não dá mais. Quer dizer, se a gente normalizar o que está acontecendo, que é a indicação de um comunista safado, para mim, todo comunista é mau caráter e idiota. Tá? Existe a rara chance dele ser apenas um idiota? Sim, 13 anos de idade. É um imbecil, manipulado pelo professor de história e de geografia. Agora, quando é um macaco velho, senador, foi governador, foi ministro da Justiça,
é irônico, é jocoso, né? Um grande jocoso, um devorador de liberdades, que nem o Flávio Dino, aí, peraí, aí você vê que é puro mau caratismo, é o mal na sua essência, no seu estado natural. E como que você enfrenta o mal no seu estado natural? Você tem que expor, pelo menos para os idiotas que estão no Senado, que estão se manifestando a favor dele, que esse cara vai devorar também o pessoal que votou nele. Eu não sei o que passa na cabeça da Soraya Tronic. Já chamei ela de jegue aqui, de burra, de imbecil, tudo, porque é uma trouxa. E por que é uma pessoa tão imbecil assim? Porque ela não consegue entender que por mais que ela lamba toda a bota da esquerda e do PT, ela não vai conseguir virar nem faxineira do Instituto Lula. Esse é o nível de imbecilidade. Tá faltando cálculo para essa mulher. Eles têm que entender que colocar um comunista louco lá no Supremo Tribunal Federal, tudo bem, Fachin é comunista, Barroso é comunista, Rosa Weber era comunista, o Lewandowski era comunista, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, aí é outra história. Ali é grana, é poder, é status, o cara bebeu da fonte do poder absoluto, mas tá cheio de comunista lá. Agora a questão é, este cara de pau é um autodeclarado, é um despudorado. Ele é um sem vergonha. E isso é o que deixa todo mundo, pelo menos a gente que tem um pouco de discernimento, olha para isso e fala, opa, é sinal de uma tragédia absurda que vai acontecer até para os idiotas que estão declarando voto a favor desse cara. Vereador, prefeito, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, todo mundo tinha que estar emanado numa campanha contra o nome desse cara. E isso é pressão popular. Marco, não vai ter efeito, mas a gente não vai sair da rua. Ah, ele vai passar, ok. A gente não vai sair da rua. Ah, mas foi uma derrota. A gente está acostumado com derrota. Né? Mas eles vão ter que aguentar a gente nas ruas e nas redes sociais e nos programas independentes que nem esse que a gente tem na Gazeta, até começar a virar o jogo. Até a opinião pública conseguir mover um pouquinho só a engrenagem dessa máquina corrupta, podre, nojenta que a gente tem hoje lá em Brasília. Mas se a gente não fizer nada e se a gente desistir da rua, aí, meu amigo, bem-vindos à Brazuela, bem-vindos à nova Cuba em proporções continentais. Não é isso que vocês querem, não é isso que a gente quer. O caminho é a pressão popular com a articulação da oposição para mover a máquina de Brasília. Por mais que vocês não gostem, por mais que seja difícil, não é um discurso fácil, é um discurso de agremiação, de união, e a gente tem que estabelecer esse discurso como o nosso mantra agora. Esse é o mantra, é a pauta única contra a ditadura do Supremo. Não vou discutir aqui o mal que o Lula é e o mal que o Lula faz para o Brasil. Ele e a equipe dele de malucos. Mas a prioridade hoje para restabelecer a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil é impedimento de ministro abusador com a reforma do Poder Judiciário, a reforma do Supremo Tribunal Federal, tirando todos os poderes para que esses caras nunca mais cometam esses abusos. E para que todos os abusadores respondam criminal e civilmente depois de impedidos na justiça, de acordo com a lei e com a Constituição. Eles têm que indenizar cada uma das famílias, cada uma das pessoas que foram perseguidas pelo regime nefasto que eles instauraram nesse período negro da história brasileira. Pesquisa revela que a maioria do povo rejeita Flávio Dino no STF. Veja o vídeo. Essa semana será uma semana crucial para o nosso país. Me faltam palavras capazes de descrever o quão importante é a decisão que vai acontecer na quarta-feira, dia 13. Decisão essa que está nas mãos dos nossos senadores, que poderão aprovar a entrada de um psicopata ideológico na nossa Suprema Corte, que há alguns anos já vem desrespeitando a nossa Constituição.
e sendo usada como ferramenta para perseguir a direita e os conservadores no Brasil, ou se o Senado vai ouvir o povo e rejeitar a indicação do Flávio Dino. E quando eu digo ouvir o povo, eu não estou dizendo de uma bolha de um determinado lado do espectro político, não. Eu vou usar agora uma pesquisa que mostra, eu acho que pela primeira vez nós temos a maioria do povo brasileiro contrário à indicação de uma determinada pessoa à Suprema Corte Brasileira. Vou trazer para você uma matéria. Pesquisa nacional revela a desaprovação do povo brasileiro pelo nome de Flávio Dino no STF. Aqui o desgramado Flávio Dino, que enquanto ministro da Justiça aumentou a criminalidade no Brasil, foi o pior governador do Maranhão, aumentando a criminalidade do Maranhão, falou que vai acabar com a liberdade de expressão no Brasil. A única coisa que ele tem do lado dele é que ele fala bem. Mas vamos lá. Na véspera da sabatina de votação no Senado, que vai definir se Flávio Dino será ministro do Supremo Tribunal, uma pesquisa nacional acaba de ser divulgada sobre qual a opinião do povo brasileiro sobre essa questão. Vamos dar uma olhada na pesquisa. O trabalho foi realizado pelo Instituto França, uma empresa que atua no mercado desde 2016, tendo sido reconhecida em 2022 como uma das empresas mais assertivas do país. De acordo com o levantamento, o povo brasileiro, em sua esmagadora maioria, desaprova a indicação de Flávio Dino. Os entrevistados foram questionados se aprovam ou desaprovam a indicação de Dino para o STF. 52,05% respondeu que desaprova, 25% aprova e 22% não sabe ou não respondeu. Mais que o dobro dos que aprovam, reprovam. Ou seja, nós estamos com uma reprovação recorde para a indicação de alguém à posição do STF. Aí vem o porém, olha aqui. Entretanto, não obstante, a esmagadora maioria desaprova Flávio Dino para o STF, e 48% acredita que Dino será aprovado. Por quê? Porque essas pessoas sabem que os senadores vão se deixar vender. E os senadores ainda não entenderam uma coisa extremamente importante. O que eles não conseguiram entender é que eles vão colocar no poder absoluto alguém que vai usar esse poder para persegui-los. Sim, senadores. Os senhores estão vendendo votos para um cargo, por emenda, por apoio, mas os senhores vão colocar no STF uma pessoa que vai acabar com a vida dos senhores. Acabar com a imunidade parlamentar, acabar com o foro privilegiado. Vocês se tornarão alvos do psicopata. Vocês estarão dando uma arma na mão de um psicopata. É isso. Os senhores estarão dando uma arma na mão de um psicopata. Espero que os senhores pensem com muito cuidado o que vocês estão fazendo. E aqui, o que nós temos aqui é o estudo em si, mostrando com a amostragem. Como vocês podem ver, está aqui ó, aprova e desaprova. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, que deve ver melhor. Entrou aprova e desaprova. Aqui. Acha que ele vai ser aprovado. 48% acha que ele vai ser aprovado. Tá? Evangélicos, 60% são contra. Opinião dos evangélicos. Você acha que ele será aprovado? 38% dos evangélicos acham que ele será, 28% acham que ele não será. Católicos, 51% são contra, os católicos, contra Flávio Dino, mas 51% acham que ele será aprovado. Dos que votaram no Jair Bolsonaro, 77% são contra, como vocês podem ver, mas 44% acham que ele será aprovado. Dos que votaram no Lula, 44%, nem em quem votou no Lula ele tem mais da metade da aprovação. Preste atenção, nem quem votou no Lula ele tem mais da metade da aprovação. Compartilhe, esse vídeo tem que chegar nos senadores. Senadores, o povo rejeita Flávio Dino. E não é uma bolsa, um grupo de manifestantes nas ruas, não. O povo rejeita Flávio Dino. Então, por favor, escute a voz do povo. É para isso que os senhores foram eleitos. Você não vai acreditar no que acaba de acontecer. Na manhã desta segunda-feira 11, algo inusitado ocorreu. Durante o lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes foi aclamado pela plateia. Os esquerdistas presentes gritavam "Xandão, Xandão". Logo após o grito foi "Sem anistia, sem anistia". No momento pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente. Outra notícia na tela. Assessoria de Milei desmente suposto impedimento de Bolsonaro em tentativa de foto com chefes de Estado. Neste domingo, dia da posse de Javier Milei como presidente da Argentina, uma reportagem da Folha de São Paulo afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se infiltrar em uma foto oficial com chefes de estados presentes, mas acabou barrado por líderes sul-americanos. De acordo com a matéria, os presidentes Luiz Lacalle Pou, Santiago Pena, Gabriel Boric e Daniel Noboa expressaram descontentamento com a presença de Bolsonaro na fotografia, considerando inapropriada a participação do ex-chefe de Estado, ainda mais por enquadrá-lo como adversário interno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Conexão Política. A reportagem, assim que publicada, tomou grandes proporções no Brasil, sendo repostada pelos principais veículos de comunicação, usando a mesma estrutura de narrativa da Folha, sem acréscimos ao que estava sendo publicado. O material também ganhou espaço entre parlamentares da oposição que foram às redes sociais repercutir a nota, além de aproveitar o suposto episódio para satirizar a figura política de Bolsonaro. Para obter informações precisas sobre o alegado incidente, o jornal Conexão Política afirma que contatou a assessoria de Javier Milei, incluindo 3 assessores com anos de trabalho junto ao novo líder argentino, e uma pessoa responsável por intermediar o contato entre a comitiva brasileira e Milei. Outros interlocutores também foram consultados para verificar a veracidade do então tumulto, buscando confirmar as referências citadas pela Folha. Até amanhã desta segunda-feira, todos os assessores e interlocutores ouvidos negaram a procedência do ocorrido. Jornalista argentina diz que Bolsonaro foi a grande estrela do final de semana e zomba Lula. Semana no es ni el rey Felipe, no es Santiago Peña, no es Boric, no es Lacalle Pou, es Jair Bolsonaro. Estas imágenes. Entraba primero se encontró con Patricia Bullrich y con Milei de manera privada y otros funcionarios. Se vino una comitiva Bolsonaro, eran 2 combis. Primera reunión, Patricia Bolsonaro, reunión con equipos. Pero se sumó quien quiere estar siempre en el centro de la escena, que lo consiguió en campaña y que lo sigue consiguiendo. Mauricio Macri, esto fue hace una hora y media, entraba al Hotel Pestana, acá en la ciudad de Buenos Aires, con Jair Bolsonaro. ¿Tenemos el ruido ambiente de esto? ¿Tenemos el ruido ambiente? Escucha, a ver. Bueno, esto fue hace una hora y media. Y Bolsonaro, la gran estrella. Yo tengo que decir que Bolsonaro no es el presidente de Brasil. El presidente es Lula da Silva. Que Lula no va a venir. Está claro por qué no va a venir Lula. Outra notícia já na tela. Exército brasileiro negocia com traficantes e vive a sua maior vergonha da história. É isso mesmo. Matéria publicada pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, afirma que o Exército Brasileiro, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, estabeleceu negociações com traficantes, membros de uma facção criminosa. Isso expõe as Forças Armadas brasileiras a uma situação vergonhosa jamais vista na história. Faz lembrar que o partido que ora ocupa o governo já adotou outroras essa prática de diálogos cabulosos com criminosos. Faz lembrar também que durante a campanha eleitoral esse assunto foi proibido pelo TSE. Fica o questionamento: para onde caminha esse país? Parece que querem mesmo transformar o Brasil em um narco-estado. O projeto está em andamento com todos os requintes de crueldade. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.